Então, nós paramos no último encontro na página 224 do livro eletrônico, deve ser 222 do livro físico, da apostila física, e estamos tratando do homem da mão mirrada. E nós conversamos no último encontro a respeito do objetivo de Jesus curar no sábado. E nós já abordamos essa questão, porque era e ainda é, para o povo judeu, o sábado é um dia sagrado. E dentro do movimento cristão tem pelo menos uma religião que observa rigorosamente esse dia, não fazem nada no sábado. E Jesus veio demonstrar que não é proibido por esta lei fazer o bem no sábado, curar as pessoas ou qualquer outra ação em benefício da sociedade ou de uma única pessoa, enfim, fazer o bem. E ele faz até algumas indagações. E nós paramos lá em Lucas 6, 8, 9. A Terezinha, não sei se ela desligou a câmera, não a estou vendo. Não, tá ligada? A minha aqui não está aparecendo para mim. Eu tô vendo. Eu vou reiniciar aqui e vamos ver se ela aparece. Agora apareceu. Tu tem o material aí, né, César? Tem. Podia ler para nós lá? Eu tenho aqui no eletrônico, é o último parágrafo da folha 224. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, começa assim. Eu tenho aqui, eu me localizei. Então vamos lá. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E, levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar ou matar? As aguçadas percepções psíquicas de Jesus captaram os pensamentos e sentimentos reprovadores dos escribas para se tornar mais patente a prática do bem. Atraiu o homem da mão mirrada para o centro da sinagoga. Levanta-te e fica no meio, onde a vista de todos pôde curá-lo e demonstrar seu amor. Vemos assim que Jesus, ao deslocar o foco da atenção dos presentes para o doente, relegou a planos secundários as manifestações de culto externo. Comentar essa parte ou seguir na leitura? Eu acho que até dá para comentar, né? A Claudilene está com a câmera aberta, eu não a estou vendo. Também não. Então ela não ligou a câmera ainda. Bem-vinda, se está ouvindo, Claudilene. Oi, pessoal, deu problema aqui na nossa câmera. Ah, tá. Nós não estamos conseguindo abrir a câmera. Tá ok. Acho que travou. Tu quer começar o comentário, César? Pode comentar você, se quiser. Eu estive lendo antes e pensando a respeito do acontecimento e as razões da fala de Jesus, dos seus atos. Que ele diz assim: mas ele, conhecendo bem os pensamentos de quem? Das pessoas que estavam ali. Nós comentamos no último encontro o tipo de pessoas que se reuniam, porque ele podia fazer isso em qualquer lugar. E escolheu fazer na sinagoga, onde o povo se reunia, porque era no sábado. E no sábado
era reservado para as questões religiosas, para as questões voltadas a Deus. Pelo menos o objetivo inicial do sábado era este. E daí ele foi para lá, né? E como ele era um ponto de referência no que se tratava a cura, seu nome já era famoso, as pessoas o procuravam, é lógico que os doentes iam procurá-lo lá. Mas aqui diz assim que ele conhecia bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. Por que ele colocou o homem no meio? Porque o que Jesus fazia chamava a atenção. Alguns admiravam-se do que ele fazia e aceitavam-no como o Messias esperado, mas não era a maioria. Alguns procuravam ver nele um motivo para derrubá-lo, para condená-lo, e analisavam tudo o que ele fazia. E outros apenas estavam lá para saber o que estava acontecendo. Então, se ele ficasse num lado, menos pessoas poderiam vê-lo. Então, ele resolveu ficar no meio. No meio, ele tem maior abrangência de visão. Ele não, as pessoas têm maior abrangência de visão, né? Porque podem cercar. Alguns teatros fazem isso, né? Tipo os teatros que tem lá na Grécia. Fica ao redor e o ator fica no meio, para que seja mais bem visto. E Jesus tinha consciência dessa realidade. Estando no meio e depois de pé ainda, seria mais bem observado. E daí Jesus faz uma pergunta: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eu fiquei pensando, por que ele fez essa pergunta? Porque no sábado, pela letra da lei, era proibido fazer qualquer trabalho. Todo dia era reservado para fazer as coisas sagradas. Mas daí pergunta, é fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o bem era um trabalho e era proibido. Salvar vida, eles consideravam um trabalho também, então entendiam como proibido. Mas e o mal? O mal sempre foi proibido, mas alguma coisa impede as pessoas de fazer o mal? A não ser a própria consciência? A não ser a pessoa que já tem uma moral que a guie e uma ética que faz com que ela se conduza de maneira acertada? Porque o mal publicamente é condenável e condenado. Às escondidas é condenável, mas às vezes a pessoa não é condenada, nem é descoberta. E as pessoas fazem o mal em qualquer dia. Tanto faz se é sábado ou não. E matar, existe algum sábado em que não morre alguém por assassinato? Não em todas as cidades, mas em alguma parte do mundo sempre alguém morre no sábado. Então, por mais que seja proibido, as pessoas matam igual. E por que salvar vida e fazer o bem, eles entendiam como algo que devia ser condenado? Então é bem melhor que a pessoa esteja fazendo o bem, salvando vidas, do que fazendo o mal às escondidas. E reservar esse dia só para fazer atos exteriores não é objetivo do sábado. O sábado foi criado para repouso do corpo, para não haver um desgaste exagerado, porque se não tivesse esse dia, ou pelo menos um dia na semana, não precisa ser esse dia, as pessoas trabalhariam até a exaustão. E nós abordamos isso no último encontro. Naquele tempo tinham escravos, tinham servos, e animais que trabalhavam. Em alguns lugares ainda existem animais que trabalham, escravos e servos, em princípio não se tem mais. Mas naquele tempo tinham. E se não tivesse uma lei que proibisse, os servos, os escravos e os animais seriam explorados até a exaustão, podendo levá-los à morte ou a doenças. Então foi criada essa lei. Mas não dizia que não podia curar, que não podia fazer o bem. E nós abordamos no último encontro também o que é trabalho. É claro que se a pessoa vai reservar todos os dias para ganhar dinheiro através do trabalho remunerado, aí já se torna uma ambição. Mas se a pessoa fizer um trabalho, porque trabalho é toda ocupação útil, no sábado, que não é remunerado, num serviço beneficente, por exemplo, ou tratando de pessoas, ou mesmo sendo remunerado, porque os médicos trabalham no sábado. Não fosse o trabalho dos médicos, muita gente morreria,
O tratamento não para. Quem já esteve internado no hospital se dá conta. Eu estive por 2 vezes e tinha um médico que me atendia. Para ele tanto faz o dia da semana. Um dia eu perguntei para ele, era um domingo, se a dedicação dele, porque era a segunda vez que ele vinha no domingo. Ele disse assim: mas quando a pessoa faz o que gosta, isso não é trabalho. Então é uma outra visão de vida, né? Mesmo sendo remunerado, é um trabalho elogiável o que esses médicos fazem. Eles não param de trabalhar nunca. Tem as suas férias, mas quando eles estão em tempo que não estão de férias, se dedicam, tanto que não tem horário. Então seriam condenadas as pessoas que trabalham no sábado? Eu conheço médicos que são de religiões que proíbem trabalhar no sábado, mas eles não deixam de socorrer os necessitados no sábado, mesmo que a religião diga que não possa fazer nada nesse dia. Então Jesus veio com esse objetivo de mostrar que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi criado em benefício do homem, para que ele se beneficiasse de um dia de folga na semana. Nós conversávamos com o Paulo em encontros anteriores, né, Paulo? Que hoje em dia, com as reformas trabalhistas, não mais é necessário folgar ao domingo, porque depois foi trocado o dia de sábado para domingo, dentro do movimento da Igreja Católica, né, e todo mundo encampou. Trabalha-se sábado até meio-dia e folga no domingo, costumeiramente. Mas pela lei houve uma flexibilização nessas regras. Hoje em dia a pessoa tem que tirar sim um dia de folga, mas não precisa ser no domingo. Através de um acordo coletivo ou um acordo individual com a empresa, ele pode acertar isso. Não é mais essa regra absurda que na época era tida como um crime, como uma heresia. E Jesus levou aquele doente justamente num ponto onde fosse visto e fez essa pergunta, né? É lícito fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar no dia de sábado? Ele fez uma pergunta, ele nem respondeu, para que as pessoas pensassem. Jesus tinha uma técnica muito interessante, assim, ele não fazia afirmações contundentes, a não ser em certos casos que não tinha outro meio, mas geralmente ele fazia uma pergunta. Aí a pessoa, como nós somos seres racionais, deduz pela lógica, pela razão, o que é certo. Tu quer complementar, César? Inclusive, ao colocar o homem no meio, né, ali do templo, a sinagoga, né, é diferente do templo um pouco. Ela vem também ao encontro do judaísmo, da prática do judaísmo, mas é um templo diferente. Jesus quis evidenciar essa cura para colocar ela num patamar superior àquela manifestação do rito exterior que eles estavam realizando, né? A cura era mais importante. E, inclusive, tem um ensinamento de Jesus que fala que ele usava, né, para rebater essas ideias de que no sábado não se podia fazer nada, que o próprio rei Davi, que era um ídolo do povo hebreu, né, considerado um grande líder, né, eles adoravam o rei Davi, que havia vivido 1000 anos antes de Cristo. Ele, quando em perseguição, invadiu o templo para poder se alimentar, né, que estava com fome, num sábado, e comeu aquelas oferendas que eram oferendas para Deus, né, ele comeu para poder sobreviver, né. Então, se o próprio rei Davi fez isso, é sinal que havia coisas que era mais importante do que guardar o sábado. E ele está realizando uma delas. E isso muito antes da vinda de Jesus na Terra. Mas tem muitas coisas, por exemplo, tem muita gente que diz que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. E de fato ele proibiu a necromancia, mas não a comunicação com os mortos, mas mesmo porque mortos não existem, seria com os espíritos, né? Mas ele fez uma proibição para tolher certas práticas que foram adotadas no Egito, porque o povo se misturou lá com os costumes dos sacerdotes egípcios e tinham práticas de
utilizar os espíritos para fins comerciais, ou para ver a boa sorte, etc. Até mesmo para fazer guerra consultaram. E alguns reis até consultaram, de próprio povo judeu, né? Até consultaram espíritos depois. Então tem relatos. O Moisés teve um momento que ele teve dificuldade de conduzir o povo, pediu a Deus um auxílio, e lhe foi recomendado que, pediu em oração isso, né? Que reunisse 70 anciãos para que atendessem. Naquele tempo era, não me lembro se era uma tenda, o que era que eles tinham, que eles faziam os rituais e as orações ali, para que lá naquele lugar eles recebessem orientação. E depois teve um momento que 2 estavam fazendo isso fora, e uma pessoa soube e veio denunciar para Moisés. E ele se admirou da pessoa vir denunciar que alguém estava se comunicando com os espíritos fora de lá. Eles usavam outro termo, né, que era a comunicação com outras palavras. E daí ele diz assim que mais gente pudesse fazer aquilo. Ele até se alegraria, porque estavam atendendo ao pedido dele para Deus, na verdade, aos espíritos. Então já havia essa comunicação com os espíritos. Mais de um rei também, teve um caso, acho que tu sabe da história, né, César, conta melhor do que eu, que foi consultar uma pitonisa disfarçado para saber do futuro dele, né? Inclusive foi o rei Saul que passou o trono para o rei Davi, né? Passou o trono na marra, né? Na força. Ele foi tomado o trono dele, né? Mas ele estava na iminente de haver um confronto com os filisteus, e ele estava receoso desse confronto. E daí ele precisava falar com o conselheiro dele, que era o sacerdote Samuel. Só que o sacerdote Samuel já havia desencarnado. Como é que ele ia falar com o Samuel? E ele havia expulsado todas as pitonisas e os pitons da terra de Israel, né? Em cumprimento a em cumprimento distorcido, né, dessa lei de Moisés. O rei Saul, ele viveu mais ou menos 4 séculos, pouco menos de 4 séculos depois de Moisés. E ele foi disfarçado para consultar essa médium. E ela, quando começou a atender ele, pela faculdade mediúnica que ela tinha, ela percebeu que ele deu um grito, achando que era uma armadilha dele para pegá-la na prática que eles condenavam. E na verdade não, ele estava procurando mesmo um auxílio. Então, quando precisava, eles socorriam. Mas, como eu volto a dizer, essa ideia de proibir a comunicação com os mortos não é a comunicação com os espíritos, era a necromancia. Algumas práticas terríveis, que a necromancia não é uma simples comunicação com o morto, é utilizar-se de um cadáver para receber informações dos espíritos. Agora imagine que tipo de espíritos que vai dar uma comunicação numa prática dessa ritualística esdrúxula, nada a ver com uma sessão mediúnica séria. Uma sessão mediúnica séria de uma sociedade espírita minimamente organizada, ela visa fins maiores. Em primeiro lugar, o socorro dos necessitados, e dependendo da situação, até receber uma orientação. Instruções nós já temos bastante nas obras básicas e nas obras suplementares, mas às vezes precisa algumas mais, em casos emergenciais. Mas o objetivo maior das sessões mediúnicas hoje é atender os necessitados, encarnados e desencarnados. Os necessitados da cura espiritual mais que da física. E dependendo do merecimento, algumas pessoas até fisicamente são curadas. Mas nós sempre frisamos que a cura tem que partir, em primeiro lugar, do espírito, porque um espírito doente, ele gera energias malsãs que serão drenadas pelo corpo e redundarão em doenças físicas. Então não adianta você curar uma doença que é, na verdade, uma consequência, e a causa permanecer lá, porque vai explorar em outro lugar. Então, o maior objetivo das sessões mediúnicas é a cura espiritual, pela instrução que se passa aos espíritos, pela orientação que se dá a eles e pelo socorro providenciado das equipes espirituais que, através desse recurso, socorrem os doentes, que é bem diferente do que objetivavam aquele povo lá no tempo antigo, e alguns ainda fazem isso, né? O objetivo obter coisas materiais. Então era uma prática
que, embora proibida pelas regras, pela religião do judaísmo lá, né, ainda se fazia lá há muito tempo. E ainda hoje, no movimento cristão, as pessoas debatem sobre esse assunto. E ainda tem gente que defende a ideia que não deve trabalhar no sábado. Imagine, quase 2000 anos depois que Jesus veio demonstrar que no sábado, sim, tu deve, se precisar, guardar para repousar ou qualquer outro dia, mas Wilson, fazer o bem. baseado na CLT, você trabalha 6 dias e daí os 7 dias tem que folgar. Tá? Aí há os acordos coletivos que você pode trabalhar os finais de semana. Aí e dentro desse acordo inclui-se o direito de folgar num domingo e um sábado. Isso é legal fazer. Tá? Como o comércio em geral ele folga no final de semana, por isso que muitos não trabalham no final de semana. Agora, algum outro estabelecimento que necessita trabalhar no final de semana é normal. As grandes redes de supermercado abrem aos domingos. Digamos, os hospitais, as farmácias, são estabelecimentos que precisam estar abertos. Transporte essas coletivo. pessoas trabalham no final de semana, folga no outro. Não necessariamente é que você tenha que, assim, tu trabalha 6 dias e descansa um, porque senão, se não existisse essa lei, esse controle, você trabalharia direto daí, né? Hoje em dia existem regras dependendo da atividade. Por exemplo, no setor de segurança aí, né, César? Lá existe uma regra diferente, acho que é 12 por 36, tu trabalha 12 horas e folga 36, acho que é isso? Lá é feito um cálculo horário. Aí, inclusive, era eu que fazia isso, né? Tempo que eu estava na ativa. Meses de 31 dias, o servidor tinha que fazer 177 horas. E meses de 30 dias, ele tinha que fazer 170 horas. 171 horas. Então, dava essa diferença, né? Então, fechava 6 horas diárias. Mas a jornada não eram 12 horas por 36 de folga? Sim. Aí tu soma as horas do mês, né? Aí tem que fechar esse total. A média dá uma coisa, mas a jornada não seria 12 por 36? A jornada dá 12 por 36, mas pode ser 6 por 18, mas pode ser 24 por 72. Tem vários tipos de jornada. Depende da necessidade. Mas é isso aí. Prossigamos então? Qual é a página que nós pegamos? 220 eletrônico? Não, no livro. No físico, 223, eu acho. Agora é 223. Segundo parágrafo. Os doutores. Quer que eu leia, Wilson? Sim, dá para continuar. Os doutores da lei ficaram estupefados, por certo, com a atitude de Jesus. Primeiro, porque a rigor não demonstraram preocupação pelo sofrimento do homem. Segundo, porque a caridade não era uma prioridade. Eram religiosos, crentes, cumpridores dos seus deveres no templo, temente a Deus, cuja fé no Criador Supremo estava distanciada da humildade e da solidariedade. Neste sentido, é sempre oportuno lembrar que cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Tá, paramos por aí para fazer uns comentários sobre essa parte aqui. O que deu para apanhar nesses 2 parágrafos aqui? Inclusive, aquele sentimento que aqueles doutores da lei nutriam
naquele tempo, até nos dias atuais, tem certas correntes religiosas que continuam alimentando. Eles não consideram a caridade como algo importante para a salvação do espírito, para a salvação da alma. Eles consideram o cumprimento de suas obrigações diante da religião, diante da igreja, e ser um frequentador assíduo, participante, e isso basta. E já a doutrina espírita não, ela vem resgatar esta característica do cristianismo puro, enfatizar a importância da caridade na nossa vida, né? Sem ela não há salvação, segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quer comentar, Paulo ou Claudilane? Sobre o parágrafo? Olha, essas questões perduram até hoje em dia, por causa que a humanidade ainda é ignorante a respeito de uma série de coisas, né? E de uma certa maneira é mais fácil tu te agarrar à letra da lei e seguir rigorosamente determinadas determinações que são externas, do que tu fazer esse trabalho interno de modificação do que precisa ser modificado. Assim, pessoal, é tão verdadeiro esse parágrafo, hein, que a gente está passando uma realidade. Eu tenho um tio, um irmão da minha mãe, ele foi a vida toda assim, andarilho, andava de casa em casa, nunca teve paradeiro certo. E hoje ele envelheceu, ele está com 95 anos. Só que daí a doença pegou, daí ele não consegue mais parar de pé. E eu estava procurando um lugar para colocar ele, e a gente encontrou um lar aí que acolheu ele. E aí, eu estava comentando com ela, né, a gente se deu conta o quanto o lar precisa de ajuda de pessoas de fora, né? Porque as gurias que trabalham lá, elas se doam tanto, mas elas precisam desse auxílio de fora, que é a caridade das pessoas. Então é tão verdadeiro isso, que não há nem o que discutir. Talvez para algum número de pessoas seja desconhecido isso, por não vivenciar, mas Tu tá dizendo, uma realidade. Tu está dizendo que é verdadeiro o fato caridade, das pessoas não demonstrarem preocupação com o sofrimento do próximo, é isso? De ser caridoso. Né? E precisa para complementar o trabalho de quem está fazendo. E todos nós nos dizemos cristãos. Esse é um fato, né? Só que a gente parece que foge do sofrimento. A Terezinha está aí, Terezinha? Tá tomando um chimarrãozinho. Tu quer fazer um comentário também a respeito, Antoninha? Nossa Senhora, porque eu estava para lá sobre o que ele está. Eu estava atendendo a minha irmã ali, ferindo a pressão dela, daí Sim. Eu saí um pouquinho aqui. Eu observando, César, o esclarecimento, e que eu lembrei que na Bíblia tem aquela parte que diz: se levar um rebanho de ovelhas, 100 ovelhas, se cai uma e fica para trás, deixa as 99 e busca aquela que está caída, né? Isso e representa a nós mesmos, a humanidade, né? E no dia de sábado. No dia de sábado. E, por exemplo, assim, fora da caridade não há salvação. Na Bíblia também eu estudo, às vezes eu pego assim, fora da verdade não há salvação. Fora da caridade não há salvação.
Então, o que nós mais temos que fazer, que eu penso, eu não tenho estudo, eu tenho, como diz, apenas assim, uma experiência humana do tempo que o irmão José, que eu comecei a trabalhar com o irmão José. Mas quando eu fui para lá, foi obsedade. Depois que eu fui, graças a Deus, naquele tempo nós trabalhava, tinha o albergue, né, onde tinha aquele lugarzinho que tinha, uma vez eu ia do irmão Delfino, lá dele de Juí, uma mulher, uma filha, completamente fora do juízo. Foi fechada ali, aquela cantinha num canto onde fecharam. Aí ela não conseguiu aqui, eles não conseguiram aqui, levaram depois para Porto Alegre. E daí, naquele tempo, não tinha dia para trabalhar, era a hora que precisava. O irmão José convocava nós, que eu trabalho mediunicamente, eu só tenho experiência mediúnica, não estudo grande eu não tenho. E então nós trabalhava, não tinha dia, não tinha hora, era sábado, e nós ganhávamos a bênção de Deus, das pessoas serem libertas e dizerem, depois comentarem, né, que foram libertos através dos trabalhos mediúnicos lá do Fé Esperança. Eu só digo para vocês com toda certeza, só tenho arrependimento do tempo que eu faltei trabalhando no comércio para criar os filhos, para trazer o que era preciso para casa, porque depois eu trabalhei mediunicamente, mas já não era só assim como lá, como eu gostava, era meio misto, mas preguei o evangelho, trabalhei bastante na direção também dos trabalhos, mas sempre o espiritismo, o evangelho, os ensinamentos de Jesus, as curas por Deus e por Jesus. E como nós, às vezes, não podemos nós, os médicos, se exibir, né? Dizer que não, porque daí ele pode dizer, nós cura-te a ti mesmo, né? Mas, porém, não tem, na Bíblia, não, ele proíbe, quer dizer, o trabalho do dia de sábado, mas assim, espiritualmente, os cultos deles, eles fazem tudo no sábado tem, no domingo também. Era só que eu tinha para dizer, desculpe alguma coisa errada, porque eu não tenho estudo. Mas o teu depoimento é interessante, porque você falou que foi lá em estado de obsessão e se tornou uma colaboradora. Isso é uma coisa que é louvável, porque a maioria das pessoas, a exemplo daqueles 10 leprosos que Jesus curou, a maioria, se for proporcional, dá 90%, não agradecem a Deus. E como é que se agradece a Deus? Retribuindo através do trabalho. E você disse que dedicou um bom tempo da tua vida retribuindo, trabalhando mediunicamente lá. E todos os dias. Hoje em dia, a maioria das religiões, 99%, vamos dizer, não mais observam o sábado como um dia que não esteja a fazer nada. Pelo contrário, trabalham todos os dias em benefício do próximo. Mas naquele tempo não era assim. E aqui o texto diz que eles ficaram estupefatos, porque para eles isso era um absurdo. Eles não tinham sensibilidade. Eles botavam a letra fria da lei acima de tudo. Eles agiam semelhante a um certo grupo de indianos que ainda agem. Os indianos, por exemplo, não é nessa questão, mas é numa semelhante. Eles acham lá, e eles têm razão, que a pessoa sofre por causa do que eles chamam de karma. Nós chamamos de efeito da lei de causa e efeito. Então eles entendem que é karma, a pessoa nasce numa situação difícil e a ideia deles é não fazer nada para ajudar, porque estariam atrapalhando o karma. E esse povo do templo de Jesus lá achava que o dia era para Deus e pronto, não tinha que ajudar mais ninguém, não queriam fugir aquilo que ele entendia acertado. Então Jesus faz a questão, faz a pergunta: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal ou matar? Então as pessoas têm que tirar suas conclusões, e isso faz com que a pessoa reavalie. E essas ideias não podem ser mudadas abruptamente. Elas vêm assim, as pessoas vão reflexionando, vão analisando,
e vão mudando de entendimento, já mesmo pelas consequências. Porque quando você vê o outro doente e a regra diz que tu não deve trabalhar naquele dia, você não vai socorrer se você é um obediente à lei. E nós vimos que os fariseus eram ferrenhos observadores da lei, principalmente no que dizia o pagamento do dízimo, né? Pagavam até dízimo sobre as coisas que eles compravam, porque achavam que quem vendeu para eles podia não ter pagado, então iam ao extremo de pagar até sobre o que compravam. E então eles eram os maiores observadores dessas regras. E depois diz assim aqui, eu botei em destaque, ele cumpre não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. A Antoninha falou que nenhum médium deve se vangloriar de trabalhar em benefício do outro. Nós somos instrumentos, né? Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Mas agora, porque a pessoa não pode nada sem Deus, vai deixar de pedir o auxílio de Deus, dos espíritos bons, para trabalhar no sábado? Acho que não é por aí, né? É o que Jesus veio nos trazer, essa informação. Quem é que quer prosseguir na leitura, para não esgotar tanto o César? Posso ler? Pode. A frase levanta-te e fica em pé no meio, levantando-se ele ficou em pé, revela a autoridade de Jesus, de quem sabe o que faz, que conhece perfeitamente a situação e as suas implicações. É também uma instrução que coloca o necessitado numa posição de reerguimento físico e espiritual, favorável à concretização da cura, sob o influxo da personalidade firme e amorosa de Jesus. Doente, prontamente atende à sua instrução. Levantando-se, ele ficou em pé. Antes de qualquer iniciativa por parte dos escribas e dos fariseus, Jesus lança-lhes uma questão, concedendo-lhes a oportunidade de refletir. Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? As perguntas expressam uma estratégia de Jesus junto àquele grupo, constituído por pessoas legalistas e ortodoxas, mas em sua maioria endurecidas e insensíveis. As indagações tinham também o intuito de abrir uma brecha daquelas mentes cristalizadas pelo excesso de zelo religioso. De certa forma, Jesus estava dando um estímulo aos interlocutores para pensar, utilizando o precioso acervo de verdades espirituais que possuíam. A partir daí, tirarem conclusões mais sublimadas. Acreditamos que os representantes da lei de Moisés tinham alguma condição de entender a situação que Jesus lhes apresentava, em razão do conhecimento espiritual que possuíam. Caso contrário, o mestre simplesmente realizaria a cura sem maiores delongas. Entretanto, eram pessoas que usualmente não exercitavam a solidariedade como norma de
conduta, apesar de prescrevê-la. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros, com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levando ao efeito sem propósitos secundários. Precatemo-nos desse modo contra o sistema do meio bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. Aí já é o suficiente para que nós façamos uma análise. Você pode começar analisando para nós, César? Sim. O que eu consegui extrair desse texto é Jesus tentando fazer com que saísse do coração daqueles homens, né, representantes da lei de Moisés, essas verdades, né, que eles tinham a base do ensinamento do amor. Pois o primeiro mandamento consta no livro de Moisés, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus entendia que era conhecimento passivo e que eles deveriam ter entendido, ter internalizado este ensinamento. Mas, pelo que eles demonstravam, eles não haviam ainda internalizado esse ensinamento. Eles haviam ignorado esse ensinamento e distorcido os próprios ensinamentos de Moisés, né? Que a espiritualidade do alto é que se utilizou de Moisés para levar aquela humanidade os ensinamentos contidos tanto na Torá oral como na Torá escrita. E através dessas ações, Jesus deixou bem claro que eles precisavam aprender essas verdades, e também, né, todos aqueles que estavam assistindo, presenciando. Jesus sempre, nas suas ações de cura, ele demonstrava o exercício da caridade pura. Não aquela caridade que busca obter recompensa, obter bônus horas nas cidades espirituais, né? Muitas pessoas, eu fazia caridade para acumular bônus horas, para fazer a minha poupança. Porque a evolução, o desenvolvimento das virtudes, ele é imensurável. Não tem como nós medir, né? Se eu fizer 10 doações, ou 10 ações caridosas, eu vou desenvolver virtudes 100 vezes. Não é assim que se processa, né? Não tem como nós medir isso. Mas é algo tão importante, tão valoroso e permanente em nossos corações, quando a gente se preocupa com o próximo, né? Olha para o próximo que ele precisa ser acolhido, que ele precisa amenizar suas dores, que ele precisa também receber todo o carinho, que nós possamos construir em conjunto a felicidade para todos. Isso aí é que vai fazer com que o espírito se torne mais amoroso, mais dócil e realmente faça com que a sua luz interior se expanda, aumente numa dimensão que não se pode medir, né? Eu estava pensando aqui, como é que pode? Porque aqui dizia, acreditamos que os representantes da lei de Moisés tinham alguma condição de entender a situação que Jesus lhes apresentava. Você falou sobre isso, eles tinham conhecimento.
está lá nas leis que Moisés trouxe, dos 10 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus, acima de tudo, né? Mas daí as pessoas se apegam a rituais, a formalismo, a letra fria da lei, e acabam prejudicando esse mandamento maior, que é amar ao próximo. Nós olhamos na história recente aqui, uma nem tão recente, mas outra um pouco mais recente, a primeira, Francisco de Assis. A resistência que a igreja apresentou em aceitar ele dentro das hostes da igreja, como um frade, como um membro integrante do clero. Primeiro, eu não sei quais as regras que usavam na época, mas ele era tido como um mendigo, um cara que abandonou o poder e a riqueza para se dedicar a fazer a caridade. E quando reconstruíram algumas igrejas, ele ouvia a voz e dizia assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele entendia que era a igreja física. Mais tarde ele foi entender que não, se tratava da igreja espiritual, que estava com problemas, estava só voltado para as coisas materiais, para a riqueza, para a ostentação. E eles aceitaram depois a presença de Francisco, porque aquele Papa que recebeu ele na entrevista, até no filme Irmão Sol, Irmão Lua, é interessante que o Papa olha um tempo assim para a ponta do dedo e fica como que absorto em pensamento. Eu li uma obra espírita, não me recordo a qual agora, diz que naquele momento ele teve uma visão da grandeza espiritual de Francisco. E aí foi concedido a ele fazer o seu trabalho. Mais tarde ele criou as suas construções também, e a Ordem dos Frades Menores, né? Depois veio a Ordem das Clarissas, que é a Santa Clara, chamada hoje de Santa, né, que Clara presidia, para que não ficasse junto com os homens. Naquele tempo se separava o trabalho dos homens e das mulheres. E na Igreja Católica ainda é assim, né? Existem os seminários dos homens e existem os conventos das mulheres. Não se mistura. Mas então ele teve uma dificuldade no começo do seu trabalho. E depois temos Madre Teresa também. Quando resolveu, ela é uma freira dentro dos prédios lá dos conventos, ensinava jovens da classe média, abastada, e se deparou com a miséria da Índia. E um dia ela viu uma imagem de Jesus que tinha escrito assim: tenho sede. E aí ela pensou: o que eu lhe dei de beber? Começou a reflexionar a respeito, né? Que a sede de Jesus não era uma sede física, ali era simbolizada uma coisa maior, a sede de amor, a sede de caridade. Tanto que depois ela, um dia indagada por um miserável que foi por ela socorrido, um mendigo já quase moribundo, ele ficou surpreso porque eles lá não eram, pelo menos a maioria, e ainda acho que não são cristãos, nem conheciam o cristianismo. Eles tinham aquele pensamento que eu acabei de dizer, de que o karma não deve ser impedido. Quem nasceu para sofrer tem que sofrer até o fim, a não ser que saia por si próprio, que está resgatando um erro do passado. Então ele viu uma mulher que veio socorrê-lo e ele perguntou: qual é a tua religião? Não, qual é? Ela dizia: a minha religião é amor. E qual é o teu Deus? Diz ele: meu Deus é você. Porque se eu não amar você, que eu vejo aqui, como eu hei de amar a Deus que eu não vejo? Então olha a grandeza desse espírito que esteve encarnado entre nós. E mais recentemente, aqui no Brasil, ou quase na mesma época, a irmã Dulce também enfrentou algumas dificuldades. Houve resistência do clero em permitir que ela fizesse seu trabalho fora das instituições ali, conforme ela pretendia fazer, socorrendo os necessitados. Queriam que ela ficasse assim como queriam que a irmã, que a Madre Teresa ficasse dentro da instituição. E ela saiu para fazer o trabalho. E ambas têm uma história semelhante. Tiveram que fazer um trabalho mais ou menos por conta própria. Depois foram reconhecidas. Quando o Papa veio visitar o Brasil, na época, não foi convidada a irmã Dulce. Que coisa interessante, comentar, né? Aí, por pressão do povo, é que convidaram ela. E ela foi destaque, o povo aplaudiu em pé. Era uma pessoa importantíssima na época. Mas aqui a gente olha, ó, aqui tem o último parágrafo lido ali, ó. Aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação. Eles não negam.
E daí, no entanto, entregam-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Então, muita gente faz a caridade, mas desde que eles tenham benefícios, consigam construir templos suntuosos, vivam na abastança, tenham conforto. Aqui diz, efetivamente, o mínimo bem vale luz, vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários. Qualquer boa ação é uma luz divina, mas ela tem que ser sem objetivo. O César falou há pouco aqui que tem muita gente que faz o bem para ficar quites com a consciência ou agradar a Deus, e dentro do movimento espírita muita gente faz pensando nos bônus horas, porque leram aquelas obras do André Luiz, lá do Nosso Lar, que lá a remuneração é feita em bônus horas, não é um dinheiro como o nosso. Então, conforme você trabalha, recebe uns créditos. E as pessoas pensam que vão desencarnar, vão ter esse crédito. É um ledo engano, se a pessoa age assim. Porque ela tem segunda intenção nas suas ações. Ela não é abnegada. E aqui diz, precatemo-nos desse modo, contra o sistema no meio bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. Enquanto nós não fizermos isso, de fazer o bem pelo bem, só fazer as coisas de modo a obter um retorno, nós não teremos uma sociedade justa. As regras sociais têm que ser dirigidas por esse princípio da justiça, embasada no amor. Não a justiça vingativa, porque isso não é justiça. Justiça é amor. Deus é amor e justiça. Quando nós sofremos algumas consequências, não é que Deus nos puna, é consequência dos nossos erros. São efeitos de uma causa que nós mesmos provocamos. Mas daí, quando nós sofremos, aqueles que têm condições, ou quando somos nós que temos condições, temos a obrigação de auxiliar o outro. Tá, aqui eu vou iniciar uma nova gravação nesse... Eu vou desligar da Terezinha, acho que ela não se antenou, que dá para entrar de novo. Infelizmente vai ficar fora daí. Mas vamos continuar aqui então. Eu estava falando, vamos ver se eu recordo o ponto em que eu parei aqui. Que essas pessoas que procuram fazer o bem para receber alguma coisa em troca, na verdade isso não é bem. E quando alguém pensa em fazer alguma coisa fora, que parece que pode colocar em xeque esse status quo, como se dizem por aí, né? O seu modo de vida, eles esperneiam, eles não querem que isso continue. Porque diz aqui, o bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. E o bem dessas pessoas é parcial. E às vezes nem é bem. Eles doam, como diz aqui o texto, 5 moedas para ganhar 5.000 em troca. E isso em toda parte da sociedade as pessoas fazemos assim. Não vou dizer que fazem, as pessoas fazemos assim. Como eu estava dizendo, quando a gente contrata alguém, a gente pensa em pagar o que gostaria de receber no lugar do outro. A gente valoriza o trabalho que a pessoa faz como gostaríamos que valorizasse o nosso. Eu me recordo que na minha experiência de vida, nós passamos por várias fases de situações econômicas em que fizemos trabalhos de qualquer tipo para poder ganhar algum troco. E a gente via o que as pessoas faziam conosco, então a gente tem uma ideia. Alguns se aproveitavam da situação e pagavam um valor simbólico, não era um valor justo. Hoje seria uma exploração, até na época já caberia, a gente não tinha noção, não conhecia leis, né? Caberia até uma ação trabalhista contra certas pessoas que nos exploraram em certos tempos. E hoje a gente está numa situação melhor, a gente pode contratar alguém para fazer um serviço para a gente. E aí como é que a gente se comporta? Aprendemos a lição? Quem aprendeu já deu um passo. Porque a vida, ela nos ensina constantemente, através das experiências que a gente tem, o que deve fazer. Porque uma pessoa que faz isso sem conhecimento de causa, é menos culpada do que aquele que já sentiu na pele.
Quem esteve numa situação de um necessitado e não foi socorrido, quando se deparar a situação em que ele estiver bem e encontrar outro necessitado, vai ser mais responsabilizado se não o socorrer do que quem nunca foi necessitado. Porque tem gente que nasce num padrão de vida em que não encontra dificuldades nenhuma, nem de doença, nem de econômica, e não tem noção do que é o sofrimento do próximo. Então ele não se sente estimulado a fazer o bem para os outros, porque desconhece essa realidade. Mas quem conhece, quem já aprendeu que deve fazer o bem, aprendeu, leu as obras do Evangelho, leu as obras básicas do Espiritismo, ela não pode mais negar conhecimento, mesmo que a pessoa não tenha essa experiência. É só fazer uma reflexão. Vamos seguir na leitura? Vamos. Agora temos mais 1 hora, segundo essa regra aqui, né? E olhando para todos. Só um pouquinho que eu vou ligar o outro computador aqui. Tá, ok, já concluí lá. Porque lá estava gravando, né? Se não dá bem a gravação, usa aquele lá. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui então. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Lucas 6:10. Desumimos que a mão seca era uma atrofia provocada por ação obsessiva, não por manifestação da lei de causa e efeito. Cessada a ação obsessiva, afastada por Jesus, a mão ficou sã. Os observadores conhecem os obsessores conhecem inúmeras técnicas obsessivas. Entre elas, encontramos a dominação magnética que, pela retirada do fluido vital, nos processos conhecidos como vampirismo, pode lesar um órgão, sistema ou aparelho do corpo humano, reversível ou irreversivelmente. O espírito Francisco Menezes Dias da Cruz nos fornece alguns elucidativos esclarecimentos, explicando o mecanismo de ação desse tipo de obsessão. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, segundo-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensorias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória de percepção, dominando a maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim no instrumento corpóreo dos obsidiados as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando ao tempo, operam e degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais que persistem até a morte. Faremos uma pausa aqui para uma análise do material até aqui estudado. O texto começa dizendo lá: deduzimos que a mão seca é uma atrofia provocada por ação obsessiva, não por manifestação da lei de causa e efeito. Quem é que pode comentar a respeito disso? Porque ele está fazendo uma dedução, né? Não tem como afirmar que isso fosse assim, mas ele está levantando uma hipótese. Eu entendo assim que
tanto numa situação como na outra, Jesus era capaz de produzir a cura, mesmo que fosse oriundo da lei de causa e efeito, né, um dano físico. A capacidade de Jesus, ela é grandiosa demais, né? Ele poderia reestruturar todas as células, todas as moléculas para que a mão ficasse boa novamente. E como houve esse entendimento, né, essa suposição que seria um processo obsessivo, aí com mais facilidade se aconteceu a ação de Jesus devido à sua autoridade moral perante todos os espíritos da Terra, né? Ele simplesmente pôde afastar aquele espírito e conduzi-lo a um lugar de recuperação, de refazimento desse espírito aí, promovendo a cura deste homem. E também era necessário a questão dos fluidos vitais, né, serem recolocados neste órgão. Então, tudo isso, pela ação magnética de Jesus, ele poderia fazer tranquilamente. Eu acho que assim, que num caso de causa e efeito, de ação de causa e efeito, o Jesus tinha e tem essa capacidade de restaurar, mas acho que ele não faria, porque senão ele mesmo estaria lesando a lei. E o espírito de luz é os que mais cumpre a lei. Eu acho que se encaixa mais perfeitamente num fator de obsessão mesmo. Já para ele mostrar para o povo que ele precisava, né, dessas fatos reais, para ele mostrar para o povo e despertar essa compreensão, né, a fé maior na população. Paulo, é que no caso assim da lei de causa e efeito, Jesus sabe se está no momento já de encerrar esse processo, sabe? E, óbvio, ele não ia interromper no meio. Se ele não fizesse, não curasse pessoas que estavam passando pela lei de causa e efeito e que já estavam no momento de receber a cura, de encerrar esse processo de expiação, ele estaria agindo como aqueles hindus lá que o Wilson falou lá, aqueles da Índia, que simplesmente deixam as pessoas sofrerem porque elas que produziram aquele mal, né? Então elas têm que pagar até o final. E Jesus era diferente, ele era superior a isso, né? Então ele sabia quando era o momento certo em que a pessoa já havia aprendido com aquele sofrimento. Por isso que eu falei que... Então, mesmo do caso efeito, se há o processo que está se esgotando aquele tempo, pode se restabelecer a vitalidade da pessoa. Pode, no meu entendimento, sim, pode. Por exemplo, Paulo, nós estudamos há pouco tempo o paralítico de Cafarnaum, acho que né? E era um caso de uma lei de causa e efeito. E ele falou: teus pecados estão curados. E nós até debatemos o que quer dizer com teu pecado estão curados. É que Jesus percebeu que já não havia mais razão para que aquele efeito continuasse. Porque as doenças se instalam em nós com o objetivo de drenar as energias deletérias do espírito. Mas às vezes essas energias são tão densas que a pessoa nasce numa outra encarnação com defeitos congênitos, deformada mesmo, e vai passar a encarnação inteira, mesmo depois de ter expiado tudo, por aquele processo. E se ela não buscar socorro, vai passar mesmo toda a encarnação. E buscando socorro, tendo superado já, existe a possibilidade dos espíritos recuperarem a pessoa. E Jesus fazia isso quando percebia que a pessoa já tinha sido perdoada diante da lei de Deus. Ele não isentava, como nós dizemos, das responsabilidades dos atos. Dizia: teus pecados estão perdoados.
A pessoa já tinha sido perdoada diante da lei de Deus porque já tinha se redimido. Então daí ele fazia essa cura. Eu também acho que é possível, mas também estou levantando uma hipótese. Essa hipótese do estudo aqui não é impossível, porque nós vamos ver mais adiante que existem casos em que um obsessor fica tanto tempo agindo sobre o perispírito do obsidiado que degenera em doença, degenera em deformações até, que precisa tratamento, precisa repor essa energia vital de novo, o fluido vital, que fica aviltado. Nós estudamos nas obras básicas, eu acho que é no livro dos médiuns, o caso de uma pessoa que era forçada a se ajoelhar em praça pública e pedir em casamento uma moça bem mais jovem que ele sabia que não nutria nem interesse por ele, mas era forçado por um espírito, um caso de subjugação. Então, a pessoa fazia aquilo que não tinha vontade de fazer. E a gente vai ver nesse próprio estudo aqui, que tem pessoas que têm atrofias em razão de obsessões. Mas esse fato de pensar que é só essa hipótese, o texto não diz que é só essa hipótese, ele deduz que é uma mão atrofiada. Mas não quer dizer que Jesus não possa curar se for um caso físico. Por exemplo, os leprosos. Nós falamos há pouco, 10 leprosos. Isso é um caso físico, não tem nada a ver com a obsessão. Curar um leproso, Francisco de Assis também fez isso. Ele tocava nos leprosos, o que era proibido na época. Eu estava olhando aquilo engraçado. Como não havia um conhecimento científico avançado, eles faziam o que se faz hoje de forma exacerbada. Hoje em dia, por exemplo, nós temos distanciamento social, né, para evitar que a pandemia se alastre. A pandemia era lepra. Aí alguém era detectado com lepra, tinha o nome riscado no livro da vida. E era banido da sociedade. E as pessoas eram proibidas de entrar em contato com ele. Inclusive as casas eram queimadas nos casos mais extremos, quando não se conseguia conter o alastramento da lepra. Então se bania o contaminado pela lepra para os vales, chamava o Vale dos Imundos, né? E se a doença fosse atingindo mais pessoas, os lugares onde aquela pessoa andou eram queimadas. Então eram medidas que se tomavam na época e era proibido, e Jesus tocou nele, infringindo inclusive uma lei humana. E mandou que se apresentasse aos doutores da lei. Estou falando isso dos leprosos, né? Por que se apresentaram aos doutores da lei? Para que eles vissem que o homem estava curado e ter seu nome de novo registrado no livro da vida. Porque civilmente ele estava fora da sociedade. Ele tinha que provar que estava são. Então Jesus curava essas pessoas. Por que não podia curar uma pessoa com a mão mirrada? Eu acho que é bem mais fácil do que curar um leproso. E curou 10 uma vez só, né? Então, tanto numa situação como noutra, é possível. Não sabemos a qual que corresponde ao fato daquele momento. A Claudilane podia colaborar um pouco na leitura? Ok. Existe. Existem situações em que a clareza da linguagem e a interação das ideias são condições indispensáveis, especialmente quando envolvem responsabilidades pessoais. Assim, as expressões imperativas levanta-te, fica em pé no meio e estende a tua mão expressam atitudes que o interessado precisou atender de imediato, para que lhe fosse concedida a cura da mão, necessária ao trabalho de subsistência. O Cristo espera que também nós adotemos a mesma postura, pois o levantar, ficar no meio e estender as mãos refletem o dinamismo da prática da caridade. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere as bolsas de ouro, nem fichas de privilégio,
cura, devolvendo-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o às lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar e engrandecer-se. Como é que nós podemos analisar esse último parágrafo aqui? Que Jesus fez esse trabalho da cura, né, para que essa pessoa pudesse trabalhar fisicamente, se sustentar, né, e também estava fazendo um chamado para que ele fosse um trabalhador da seara do bem. E aqui está sendo colocado nesse parágrafo também justamente essa questão de que não se faz a caridade em troca de dinheiro. Porque a mão continuava vazia, mas ela estava sendo convidada a servir, a trabalhar. Por que ele falou que a mão continuava vazia? Entendeu a lógica? Naquele tempo, por exemplo, a pessoa não teria condições de trabalhar com a mão mirrada. O que ele podia fazer? Pedir esmola. Estendia a mão, as pessoas davam esmola. Jesus não deu esmola, deu a cura. Estendeu a ele a possibilidade de trabalhar. Isso é uma lição para nós. Divaldo diz que ele visita certas casas espíritas e o pessoal fala: esse aqui é neto daquele fulano que nós atendíamos. Então os caras atendem o avô, aliás a avó, a mãe e a neta, e não fazem a chamada promoção social. As pessoas se tornam dependentes, ficam viciadas em receber as coisas sem esforço. A caridade é essencial. Ninguém ouve, por exemplo, o ensinamento de estômago vazio. Mas é preciso também a pessoa ter capacidade de criar um projeto de promoção social. Nossa área lá é a área de assistência e promoção social. O antigo DAPS, né? Departamento de Assistência e Promoção Despertar a autoestima interior das pessoas e a vontade de ir atrás. E isso é bem difícil de fazer a promoção social. A assistência, que se transforma num assistencialismo muitas vezes, essa é mais fácil. Você faz uma campanha, obtém recursos e reserva lá 1 hora por semana para fazer isso. Não é nem uma doação, é 1 hora por semana, para ficar quieto com a própria consciência. E isso é fácil de fazer. Agora, a promoção social depende de competência de quem se aventura ou faz um projeto desse. Tu tem que ter pessoas preparadas, é bem mais difícil. Como é que tu vai fazer a promoção social da pessoa? Eu uma vez assisti uma pessoa falando lá no Fé, Luz e Caridade de Novo Hamburgo. Eu não me lembro qual era a casa que ele frequenta, deve frequentar ainda se não desencarnou, em Santa Catarina. Eles deve ter o projeto ainda muito interessante, mas uma equipe multidisciplinar. Tinha médicos, dentistas, psicólogos, professores, um monte de gente organizada. E daí eles cadastravam as famílias necessitadas, desde o avô até o netinho. Viam as necessidades das pessoas. E faziam um projeto, 2 anos e meio. As pessoas entravam naquele projeto. Elas tinham as suas necessidades básicas atendidas e eram preparadas para serem inseridas na sociedade como criaturas independentes. E era o tempo para conseguir. E daí as pessoas que assinavam um termo de compromisso, né, enquanto elas se mantinham lá estudando, se preparando, o programa continuava. Se a pessoa não obedecia às regras, ela tinha que sair do programa, porque senão vira um assistencialismo. E ele falou para nós lá em Novo Hamburgo, mas infelizmente, embora aquela casa seja grandinha, naquele momento não foi possível, não sei como é que está hoje, nós fazermos algo semelhante assim. Porque, como eu disse, tem que ter uma equipe multidisciplinar e pessoas dedicadas. O trabalho voluntário
é de pessoas dedicadas. Não vão receber nenhum recurso econômico por isso, mas é um compromisso sério, uma vez assumido. Imagina um projeto desse. Tu pega aí, constantemente famílias novas estão chegando, né? Quando você libera uma família, outra entra, e assim vai. Então, é um trabalho permanente. E isso é um objetivo que os nossos governos deveriam fazer também. O governo tem um projeto semelhante, que é esse chamado Bolsa Família, que ele objetiva socorrer as pessoas desde que a criança esteja estudando. Então é uma certa forma de uma promoção social, porque ela, indo ao colégio, ela está se preparando. Ela vai aprender alguma coisa. O nosso ensino ainda fica a dever comparado com de outros países, né? Mas é melhor do que não aprender nada. Então a pessoa, o mínimo, ela aprende para poder trabalhar, arrumar um emprego, basta querer. E as casas de espírito, o que estão fazendo? Então temos que cuidar. E Cristo, vendo isso, ele podia, algum recurso, a sua equipe sempre tinha. Nós vimos aquela série de Maria Madalena, eles tinham recursos econômicos, até o Judas é que administrava os recursos, né? Mas ele não deu dinheiro para a pessoa, ele curou a pessoa. Nesse caso, curou fisicamente. E no nosso caso, nós podemos curar psiquicamente, intelectualmente, profissionalmente essas pessoas. Eu estou dizendo isso, já estou quase desencarnando, falta pouco. Já estou com 63 anos em outubro, mas eu fico me perguntando, né? Mas não vale também a pena a gente ficar se recriminando. A gente faz o que pode. O ideal é que nós pudéssemos fazer isso que Cristo fazia. E quem tem a oportunidade de fazer essa promoção social, então faça. E espero fazer um curso no plano espiritual, se for permitido retornar no Brasil. Numa próxima encarnação, eu vim preparado para trabalhar nessa área de promoção social, que eu acho importantíssima. E a gente não tem ideia da nossa capacidade. O Divaldo faz. Como é que ele faz? Ele é um ser iluminado? Comparado a nós, ele pode dizer que sim, mas é de graça. Olha a vida de sacrifício dele, né? A gente não quer o sacrifício. Ele só quer... eu não sei se o Edivaldo não tem, com certeza ele tem vínculo no comércio, onde eles têm esse projeto social e que ele vai enganjando esses assistidos dele lá, para que se desenvolvam. Eu estava agora escutando tu falar e pensando, da Casa de Espírito, nós temos o SENAC, o SENAI. O SENAI ele tem dificuldade em achar grupo de jovem para que se prepare nas oficinas lá, para depois, quando atingir a idade de entrar no mercado de trabalho, estarem preparados. Olha aí, Paulo, tu está tendo uma ideia muito brilhante, né? Quando nós voltarmos à atividade presencial, vamos sugerir isso na reunião de diretoria. Até podemos sugerir antes, né? Porque o assistido receberá assistência desde que se encaixe num cursinho de oficina, qualquer cursinho. Eu estou dando um exemplo do Senai. A empresa onde eu trabalho tem dificuldade, hoje está tendo dificuldade de achar pessoas no mercado para trabalhar. E olha, o setor que eu trabalho é um setor profissionalizante, muito bom de trabalhar. O pessoal tem aquela imagem assim, a Fundimisa é quente e é pesado. Não é assim. Tem setores e setores. O meu setor lá é um setor profissionalizante. Tá? E tem dificuldade de encontrar esse jovem e de ambos os sexos, tanto masculino como feminino. Tem gurias que trabalham lá. Então, aí tem uma porta. E estou só dando esse exemplo. O SENAC eu nem faço ideia qual é os cursos que oferece para jovens. Tu vê, né, quantas oportunidades se tem e se desconhece. Acho que é OCIP o termo que usa também. Se a instituição adquirir o status de OCIP, ela tem possibilidade de receber recursos disponíveis. O governo disponibiliza recursos econômicos, só que não tem instituições que se habilitem. Ela tem que se habilitar com a documentação adequada para poder receber esses recursos. Sobra. E a gente não sabe como fazer isso.
Então, se a pessoa souber, lá com o Divaldo, com certeza eles recebem esses recursos. Eu tenho um amigo que dirigiu um tempo uma instituição ali em Novo Hamburgo, que faz um trabalho muito bom com as crianças carentes e que tem essa documentação toda. Inclusive, por algum tempo, recebeu o recurso da Petrobras. Naquele tempo, lá eles tinham recurso para 3 anos sobrando. Então, basta ter que se consegue cumprir as metas, prestar contas, né? Que a instituição tem que receber os recursos e prestar contas. Mas nós já estamos encerrando o nosso tempo aqui, não sei se terminamos isso, o que vocês acham? Falta só mais um parágrafo, nós podíamos terminar. Tudo bem. Para abordar um tema novo no próximo encontro. Pode prosseguir a leitura, então? Não, mas eu já li tudo, Wilson. Já foi até o fim? Sim. Não, tu foi daí até... aqui começa outro. E ficaram cheios de furor, daí já é outro. Tu foi até o olhar e vigiar lá? Não, ele está falando... Tu quer que termine tudo isso aqui? Fazer pelo menos a leitura, depois deixamos para o comentário na próxima. Certo. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 11. A oportunidade oferecida por Jesus foi perdida, pois os doutores da lei não souberam ou não quiseram aproveitar a lição. O jogo das conveniências falou mais alto, como demonstra este versículo, o último do texto, ora analisado. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Todos os reformadores deparam com objeções por parte dos que comprazem na ignorância e dos que tiram proveito do estado de ignorância em que se encontra a humanidade. Esses lutam sempre contra os espíritos nobres que se encarnam na Terra, para melhorarem as condições em que vivem os irmãos menores. Árduo é o trabalho dos que aqui vieram para indicar aos povos novos rumos de progresso, trazendo-lhe novos ensinamentos e revelando-lhes novas leis espirituais. Nesse versículo, vemos que os beneficiados pela ignorância em que jazia o povo, percebendo que os ensinamentos de Jesus feriam os seus interesses, começam a conspirar contra ele. Da mesma forma acontece nas fileiras espíritas, onde encontramos os intransigentes que combatem as boas ideias ou resoluções de almas dedicadas por contrariarem os seus interesses. Nesse particular, vem em nosso socorro a assertiva de Jesus: olhai, vigiai e orai. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Vamos parar aí, porque o horário já extrapolou. Tivemos alguns contratempos hoje, mas daí retornamos essa análise no próximo encontro. Não sei por que para mim aqui a Claudilane saiu. Não, nós estamos te enxergando. Mas na minha tela estou eu reproduzido 2 vezes. Esse programa às vezes faz umas coisas estranhas. Eu estou em 2 computadores, talvez no outro seja melhor. Mas então, vamos pedir para a Claudilane fazer a oração de encerramento. Então, nós concluímos o nosso grupo de estudo de hoje, agradecendo aos benfeitores espirituais que se fizeram presentes nos nossos lares. Solicitamos bênçãos a todos os nossos companheiros que não puderam se fazer presentes no grupo hoje, nos lares dos nossos companheiros da Casa Espírita, que todos possam ser abençoados nesse fim de semana.
E que essas bênçãos se estendam aos nossos vizinhos, nossos parentes, a toda a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Que esta oração possa se juntar a outras orações sinceras e atingir o máximo de pessoas possíveis nesse momento de transição planetária. Que haja um despertar coletivo de mentes e corações e que a humanidade possa, a partir de agora, aprender mais através do amor e menos em função da dor. Senhor, nós te agradecemos por todo esse tempo em que estamos aqui nesse planeta e que sempre fomos acompanhados pelo amor divino, pela proteção divina. Nós agradecemos por este amor infinito que acredita na nossa evolução e na nossa melhoria e que a cada reencarnação, a cada novo dia, nos oferece oportunidades de melhorar, de aprender. Nós agradecemos pela oportunidade desta vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigada, muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Então, até o próximo sábado. Até. Até o próximo sábado, pessoal. Ok. Até. Bom fim de semana.